No início de abril do ano de 1940, foi preso em Porto Alegre Vitoriano Costa Filho pela Polícia Civil da cidade, sob a acusação de falsificação de selos de consumo. Selos de consumo são selos utilizados principalmente no comércio, por uma exigência da legislação federal, para que determinados produtos, no qual recai imposto, possam circular. Esses selos eles custam um valor. A gente pode observar esses selos de consumo principalmente em cigarros, bebidas e também em alguns produtos químicos. Imediatamente com a prisão de Vitoriano Costa Filho, sob acusação de falsificação de selos de consumo, a Polícia Civil de Porto Alegre acaba descobrindo que a fábrica responsável por esses selos de consumo falsos se encontrava em Santana do Livramento, na fronteira. Imediatamente a polícia de lá é avisada, e aí em maio de 1940, exatamente um mês depois, é descoberto o local onde funcionava essa fábrica clandestina e são presos os seguintes sujeitos: Kuhlmann, Aristóteles Melo, Max Hotzer, Demétrio Jacomatsu e Oscar Scanvaro, mais dois que não foram identificados no momento. A fábrica, enfim, ela é desativada. A questão toda é que esse negócio de falsificação de selos de consumo não era um mero crime relacionado somente ao Rio Grande do Sul. O que as investigações tanto da polícia de Porto Alegre quanto a polícia de Santana do Livramento revelam é que existe uma quadrilha internacional de falsificação de selos de consumo. Para averiguar justamente essas alegações e o que as provas e suspeitas estavam, no caso, evidenciando, é designado para fazer uma espécie de investigação internacional por parte do Estado do Rio Grande do Sul e também pela Polícia Civil de Porto Alegre, o célebre delegado Plínio Brasil Milano. Com as investigações em andamento, o Dr. Plínio Brasil Milano ele se dirige então a Montevidéu, onde a polícia uruguaia já tinha feito a prisão de um criminoso associado a esse grupo brasileiro de Santana do Livramento. Era o libanês Osaia Muara. Esse libanês ele foi preso no Café Monterrey e ele foi acusado formalmente como chefe desse bando, no caso na capital uruguaia. O que as investigações na verdade revelam é que ele é gerente de uma organização maior. Sobre o Osaia Muara, esse libanês, ele teria feito contato com um brasileiro chamado Anatides Gomes um ano antes, em 1939, em Rivera, no Uruguai. E junto com dois outros brasileiros, Golazzo e Menezes, eles teriam organizado essa fábrica de selos de consumo clandestino em Santana do Livramento. O Muara ele fazia falsificações também de selos de consumo em Montevidéu. Havia uma fábrica clandestina de selos de consumo em Montevidéu desde 1938. E as investigações prosseguem. Na verdade, ele não é um chefe total dessa organização, ele é um gerente. E aí leva a um personagem mais obscuro ainda. O libanês Osaia Muara, ele, em depoimento à polícia uruguaia, ele conta o seguinte, que ele havia chegado anos antes em Montevidéu como imigrante, passou por muitas dificuldades financeiras e teve que se virar para sobreviver, vivendo de pequenos biscates, de pequenos negócios. Diante da situação de miséria que ele se encontrava, alguns amigos indicam para ele que ele entrasse em contato com um sujeito que não era conhecido por um nome, mas pelo apelido. E um apelido muito curioso, Poncho el Negro. Tá? Esse Poncho el Negro encontra o Osaia Muara, isso mais ou menos por volta de 1935, 36, num café em Montevidéu.
o Muara fala da sua situação econômica e estava procurando justamente algo que pudesse melhorar a sua condição de vida em Montevidéu. O Ponte El Negro fala do negócio ilegal de falsificação de selos, como uma possibilidade de ganhos seguros e rápidos, e em seguida o Osaia Muara é levado para Buenos Aires, onde lá no Café Natriz, o Ponte El Negro passa para ele todas as determinações de como ele poderia operar o negócio em Montevidéu. O negócio em Montevidéu do Osaia Muara inicialmente dá muito certo, ele consegue muito dinheiro e consegue formar uma espécie de bando em torno dele para que o negócio se expanda. O negócio se expandiu, chegou a Santana do Livramento no Brasil, tá? E esse Ponte El Negro era uma espécie de chefe superior dele. Apesar que o negócio ali já por volta de 1940 estava tendo um problema interno de disputa entre eles. O Ponte El Negro ele coordenava os trabalhos do Osaia Muara em Montevidéu e coordenava também os trabalhos de falsificação de selos de consumo em Santana do Livramento. Inclusive parece que no Carnaval de 1940 esse Poncho El Negro, que não é descrito o nome dele, não se sabe o nome dele, ele visitou Santana do Livramento. E numa discussão com o Osaia Muara, que também estava em Santana do Livramento no Carnaval de 1940, ele queria destituir o Osaia Muara da gerência da organização. Uma pista encontrada na Casa dos Falsários em Santana do Livramento leva o Dr. Plínio Brasil Milano a também a se dirigir a Buenos Aires. E que pista era essa? Era uma carta que não chegou a ser postada, não chegou a ser enviada por correio, para um sujeito chamado Francisco Comercio, que morava em Buenos Aires, na Calle Alberti 523. O Plínio Brasil Milano se dirige a Buenos Aires, e lá ele tem a colaboração da polícia argentina, tá? Que também descobre em algumas localidades ali da província de Buenos Aires algumas fábricas também de falsificação de selos de consumo, e acompanhado do delegado Teodoro Alema, que era chefe da secção de Entafos e Defraudações da província de Buenos Aires, eles vão então a esse endereço, a Calle Alberti 523. Chegando lá, eles encontram uma viúva, já idosa, e descobrem que ela é mãe do Francisco Comercio, mas também de dois outros irmãos do Francisco, o Júlio e o José. Depois de todas as averiguações feitas na casa dessa viúva, dessa mãe do Francisco Comercio, não se encontra nada que evidencie, aparentemente ela é uma pessoa honesta, os irmãos também, e descobrem que o Francisco Comercio fazia 2 anos que não aparecia em casa, tá? E aí começa toda uma caçada em cima desse Francisco Comercio. Nessa caçada se descobre também um aviador uruguaio chamado Paulatza, que fazia parte também da mesma organização e fazia contrabando aéreo entre o Uruguai e a Argentina. O Paulatza também fala do Poncho El Negro, fala do Francisco Comercio, mas obviamente não dá a localização de nenhum deles dois. As investigações prosseguem e aí o esquema vai se revelando cada vez maior. O esquema de falsificação de selos de consumo que existia no Brasil, em Santana do Livramento, em Montevidéu, no Uruguai, e na província de Buenos Aires, Argentina, ou seja, um esquema de falsificação de selos de consumo internacional, ele era operado, então, pelo Francisco Comercio, por esse personagem misterioso chamado Poncho El Negro e também por um sujeito chamado Pérez. Pois bem, a conclusão
das investigações da polícia brasileira, pelo Plínio Brasil Milano, da polícia uruguaia e da polícia argentina, é que esse grupo que opera nesses três países, na verdade, é uma ramificação da máfia, mais especificamente de um capo italiano, de um grande chefe italiano chamado Caleffi, que era um imigrante italiano que viveu durante certo tempo na Argentina, depois foi expulso, extraditado para a Itália justamente por causa dos seus crimes, tá? E que pertencia à máfia de Verona na Itália. Então era um esquema internacional que operava nesses três países e logo em seguida, no mês de julho de 1940, se revela que eles também tinham ramificações no Rio de Janeiro, tá? Então era uma grande organização internacional na América do Sul, com ligações com a máfia de Verona, mais especificamente com esse capo, esse chefe mafioso chamado Caleffi, que investia pesadamente nesse negócio de falsificação de selos de consumo. Em dezembro de 1940, finalmente, a polícia argentina consegue prender o Francisco Comercio, na cidade de San Martín, na Argentina. Ele é um dos chefes principais dessa organização no Cone Sul, né, nesses três países aí, Brasil, Argentina e Uruguai. Só que, curiosamente, ele vai durar apenas 10 dias na prisão. Ele vai ser morto na prisão, em circunstâncias muito, mas muito misteriosas. Muito provavelmente a polícia dos três países conclui o seguinte, que ele poderia abrir o bico, né? Delatar os seus companheiros e delatar as ligações que essa organização internacional de falsificação de selos de consumo tinha com a máfia italiana de Verona. Então, muito provavelmente, ele foi morto pela máfia como uma espécie de queima de arquivo. O fato é o seguinte, o esquema ele foi finalmente extinto, foi finalmente combatido nesses três países, né? Tanto em Santana do Livramento, quanto a Montevidéu, quanto Buenos Aires. Muitos dos operadores desse esquema de falsificação de selos de consumo foram presos e julgados, mas essa ligação com a máfia veronesa, isso ficou no limbo, né? Porque aí já necessitaria uma grande investigação internacional no momento em que o mundo estava em guerra e o Brasil estava se preparando para entrar na Segunda Guerra Mundial. E também porque o poder da máfia italiana, embora perca, digamos assim, um determinado território provisoriamente ou perca uma determinada operação, ele é muito grande e ele continua operando e se adaptando nos diferentes lugares do mundo. Mas essa é a história que eu trago então sobre a presença da máfia num esquema ilegal de falsificação de selos de consumo que envolveu Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul.